Meus irmãos, graça e paz, hoje, 10 de junho de 2020, estamos aqui para juntos realizarmos mais uma vez o culto ao Senhor. Hoje estará conosco o pastor Rodrigo, da Igreja Congregacional na Liberdade. Quero já aqui adiantar para os irmãos também, no domingo, dia 21, desse domingo agora o outro, o pastor Luiz Carlos também estará trazendo a palavra de Deus. Então, vamos nesta noite celebrar e adorar ao Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos novamente juntos para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E eu queria nessa noite ler uma palavra junto com a amada igreja, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo número 12, do verso 44 ao 49. Está escrito: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Louvado seja Deus, irmãos, que pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na palavra de Deus, nós estamos permanecendo firmes nelas, pela graça, pela misericórdia e pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Para que no último dia, como está aqui escrito, nós não venhamos ser julgados por ela, mas que nós venhamos receber das mãos do nosso Senhor o direito de entrar no seu reino e de permanecer com Ele eternamente. Louvado seja Deus pela graça, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E nesse momento nós estaremos fazendo uma oração com a irmã Geralda, e eu já passo a oportunidade para ela. Amém. A gloriosa paz do Senhor Jesus a todos vocês, amada Igreja de Cristo. Estamos gratos a Deus por mais um dia, estamos gratos a Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem feito a favor da sua própria igreja e da humanidade de uma forma geral. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês nos seus lares. Irei orar neste momento para que o Senhor de toda glória continue nos abençoando, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome. Amém. Queremos Te agradecer, meu Deus, nesta noite, pelo dia de hoje, Senhor, por tudo que tem acontecido, Senhor, na face da terra. Tudo o que já aconteceu, Pai, foram tudo permissão Tua, Pai, pois o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Amém. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, a vida do meu esposo, abençoa a minha vida, abençoa Amém, nossos Jesus. filhos, nossos parentes, Senhor. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem dado. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero apresentar também todos os meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs que estão em suas casas, seus lares, seus esposos, seus filhos, toda a sua parentela. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Pai, livrando-os de todo mal, repreendendo, Senhor, todo vento contrário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, também o Teu servo Ranieri, a sua esposa, Pai, Jesus, restaura a saúde do Teu filho, meu Deus. Em nome de Jesus, glorifica o Teu nome através, Senhor, da vida do Teu filho. Nós cremos no Deus que salva, no Deus que liberta, no Deus que cura, no Deus que faz uma obra gloriosa, Pai. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a Tua igreja. Continua, Senhor, dando direção à Tua igreja.
Continua, papai, fazendo a tua obra, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor da glória. Em nome de Jesus, todas as crianças. Livra-os de todo o mal, Senhor. Amém. Pai, vai ao encontro, Senhor, daquele que se encontra triste, abatido, muitas das vezes aflito, cansado, Senhor, dessa quarentena, de não suportar mais, mas que o Senhor dê suporte, que o Senhor possa encher da graça, que o Senhor possa encher do conhecimento, meu Pai, para que venha suportar, venha, Senhor, sair na hora certa, no dia certo, Pai, porque tudo vai ter o seu dia, porque para tudo tem o seu tempo determinado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, o pastor Helder, sua esposa, sua filha, Senhor, que é o nosso líder espiritual, Senhor. Abençoa os presbíteros, os diáconos, Senhor. Abençoa a liderança, Senhor, de uma forma geral. E abençoa toda a membresia, Senhor, os congregados, Pai, os visitantes, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente para a honra e a glória do teu santo nome, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado Amém. seja Louvado Deus. seja Deus. Com certeza Deus vai continuar falando conosco ainda neste culto e que os irmãos recebam um abraço, né? Como o apóstolo Paulo disse, mesmo nós estamos longe, mas espiritualmente nós estamos juntos, né? Porque foi Cristo que nos uniu. Graça e paz, meus irmãos, até a próxima. Amém. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
fiel a mim, fiel a mim. A paz do Senhor para todos. Passando aqui para dizer que estou com muita saudade de todos da igreja, dos nossos cultos, para glorificar o nome do Senhor, mas que peçamos a Deus que tudo isso passe logo para que a gente possa nos reencontrar. A gente veio trazer hoje uma palavra do Senhor para os irmãos, para que todos nós possamos ser abençoados. Quem vai fazer essa leitura é Tayane, e que essa palavra fique no coração de cada um de nós. Graça e paz, irmãos. Hoje vamos ler Salmos 46, versículo 1 ao 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e expurgem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Então, irmão, agora vamos fazer uma oração ao Senhor. Queremos colocar aqui diante dele tudo que a nossa nação e o mundo está enfrentando. Colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos. E para que a gente possa saber que Ele é o nosso Deus, nós temos uma aliança com Ele e Ele cuida de todos nós. Então, oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai poderoso, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és o nosso Deus amado, Tu és o nosso Deus poderoso, o Deus que cuida de nós, Tu és o nosso refúgio, Pai, e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro, Senhor. E colocamos diante de Ti, Pai, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inquietações, Pai. Sabendo que Tu és um Deus que cuida de tudo, Tu és soberano, Senhor. Tudo é no Teu tempo, Senhor. E diante do Teu querer, nós entregamos a nossa vida para que o Senhor cuide de cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, acalentar essas pessoas que vivem sofrendo, Senhor, com esse mal, dessa doença, dessa pandemia que se alastra pelo mundo. Que o Senhor possa confortar as famílias que perderam o seu ente querido, Senhor. Que o Senhor possa cuidar das pessoas que estão nesse momento nos hospitais. Entregue também diante de Ti, Senhor, todas as famílias. Que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa nos defendendo, nos guardando de todo esse mal, Senhor. Que o Senhor coloque esperança em nossos corações. Que nós não venhamos a ter medo, mas que a gente possa se prevenir, mas acreditar que Tu és um Deus que cuida de nós, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. E nos dá a esperança a cada amanhecer. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer o convite da Igreja Congregacional de São José da Mata, convite do nosso querido pastor Helder. Então, um grande abraço para os irmãos, que Deus abençoe a todos. Abraço do pastor Helder, os irmãos da igreja, nossa irmã Gisélia. Espero que todos estejam bem e me sinto honrado de novamente estar com os irmãos. Então, sem delongas, gostaria de convidar você
acompanhar a leitura da palavra de Deus no texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Queria contar uma história para vocês, pode ser uma história cômica no início, mas depois vocês vão entender aí o sentido de estar compartilhando essa história. Quando eu era adolescente, alguns meses atrás, já não faz muito tempo, então eu e meu irmão, na verdade nossa família, nós morávamos no bairro do Dinamérica, em Campina Grande, morávamos numa casa lá. Minha mãe tinha um abajur, né, que ela tinha uma estima muito grande por esse abajur, e esse abajur ficava num móvel baixo da sala. E eu e meu irmão, nós inventamos de jogar bola, né, juntos. Eu tinha ali por volta dos meus 15 anos, e a diferença minha para ele era de em torno de 10 anos, né? E fomos jogar bola na sala perto daquele abajur. Então, deliberadamente, eu assumi a possibilidade da consequência, né, da quebra daquele vaso ali. E a gente jogando bola, simplesmente eu chutei a bola pegou no pé do meu irmão e a bola resvalou ali, pegou no vaso, quebrou o vaso querido ali da minha mãe. E naquele momento, né, para justificar, eu como bom irmão mais velho, né, que fui, eu coloquei a culpa no meu irmão, né? Então, eu disse, mãe, foi Rafael que quebrou, tal. E ao mesmo tempo ele colocou a minha culpa e ficou aquela coisa. Eu disse, se não fosse o pé dele, a bola não teria batido, né, no seu jarro e não teria quebrado. E em contrapartida meu irmão disse, né, se ele não tivesse chutado, a bola não teria batido no meu pé e consequentemente não teria quebrado o vaso. Mas é aquela coisa da culpa, né, que muitas vezes uns irmãos sanguíneos que eu falo, né, ficam colocando, né, jogando um para o outro, né, com medo de ser castigado pela mãe e receber algum tipo de punição. Então essa história, de certa forma, é uma história engraçada, né? Eu sei que você se identifica com ela em algum momento na sua vida, mas essa história, ao mesmo tempo, é terrível, porque ela revela a natureza do nosso coração. Hoje em dia, esse meu pecado foi um pecado confessado, né? Então, eu sou réu confesso hoje, né? Assumo toda a responsabilidade. E um dia desses, eu estava conversando com minha mãe, e a gente estava jantando juntos, né? Eu, minha família, né? Minha mãe e meu irmão, e a gente brincando com essa história toda, e eu fui réu confesso, né? Eu confessei, não, o erro foi meu, aquela coisa toda. Graças a Deus, né? Porque Deus me salvou e hoje eu confesso esse tipo de coisa. Mas a nossa realidade, irmãos, é que muitas vezes nós colocamos, a nossa natureza, na verdade, é uma natureza que gosta de colocar a culpa em outras pessoas, ou transferir a culpa para coisas. Nós, algumas vezes nós cometemos alguns erros e a gente diz assim, isso foi uma cilada de Satanás, isso foi seta de Satanás. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. A grande boa notícia para cada um de nós é que Deus, ele transformou as nossas vidas. Então, Deus mudou a nossa história. E esse texto de Efésios é um texto maravilhoso, porque ele vai falar exatamente do qual era o destino das nossas vidas antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Nós éramos filhos da ira. Daqui a pouco nós vamos retomar alguns desses versículos. Mas o nosso entendimento, e aí eu queria trazer a memória dos irmãos, né? Essa mensagem, ela é uma mensagem que deve ser levada ao coração daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, mas também essa mensagem deve ser levada ao meu e o seu coração, para nós termos a plena consciência constante daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, dos versos 1 ao 3, olha a realidade, eu vou ler novamente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, assim, aquele exemplo que eu falei lá, da bola jogada ali, do vaso quebrado,
mostra a natureza do nosso coração. Então muitas vezes nós não reconhecemos os nossos pecados. Nós vivemos numa vida, muitas vezes, entregue às paixões desse mundo. E o texto vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e seus pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, assim, essa palavra, ela é uma palavra terrível para o coração daqueles que não entregaram as suas vidas a Cristo. Paulo vai trazer agora, na prática, a realidade de como a obra da salvação acontece. Né? Ele começa falando desse problema do pecado, e eu estou falando aqui pecado não simplesmente como frutos do pecado, porque a gente diz assim, mentir, se prostituir, defraudar, levantar falso testemunho, ser presunçoso, tudo isso é pecado. Isso são manifestações, na verdade, do pecado. O pecado é a natureza interior do homem. O homem, por si só, já nasce pecador. Ele herdou isso desde o Éden. Então, o homem nasce pecador. E o destino para esse pecador é morte, e morte eterna. Então, o pecado, nós estávamos mortos. Nós precisamos entender essa realidade. E o pecado, a gente precisa entender que o pecado mata, não só fisicamente, mas de uma forma espiritual. E morto é uma condição totalmente estática. Por isso que eu quero trazer à memória dos irmãos nessa noite, e eu sei que vocês meditam constantemente nisso, mas a palavra é uma palavra fiel para cada dia das nossas vidas. Nós estávamos nessa condição estática, nessa condição realmente de mortos espiritualmente. Paulo diz que todos nós merecíamos a ira de Deus. Você enxerga isso aí nesse verso 3 de Efésios capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 3. Nós éramos merecedores da ira, mas essa realidade, essa é uma realidade que mudou nos nossos corações. Mas ainda nessa perspectiva de pecado, Agostinho diz que a fonte de todo pecado é a falha de amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós erramos o alvo desde o Éden. Se eu depender simplesmente do meu coração, eu vivo a vida do jeito que eu quero, eu vivo a vida entregue aos prazeres, mas esse pecado ele traz consequências terríveis às nossas vidas. Então, mesmo que você já seja um crente em Cristo Jesus, que você me escuta nesse momento, você escuta a transmissão da igreja nesse momento, você pode estar pensando assim, mas eu creio em Cristo, então eu não simplesmente sou esse merecedor da ira. Mas o simples crer não resolve, meu irmão. O simples crer, se nós fizermos uma alusão, Satanás e seus anjos e seus demônios creem também. A questão não é simplesmente crer, mas é amar esse Deus acima de todas as coisas. Então a ideia é que nós éramos, ou alguém que está nos escutando nessa noite ainda é escravo dessa ira, e o destino dessa ira é um destino terrível. Mas essa terrível notícia que eu dou através desse texto, de que aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo são aqueles que são merecedores da ira de Deus, e terrível coisa é cair nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que é justo, mas que é santo. É um Deus de amor, sim, mas é um Deus que é justo e que é santo, e que disse que aqueles que realmente não andassem nos seus caminhos teriam um destino, e um destino terrível. Então, o resultado é a ira de Deus sobre essas pessoas, e essa notícia é terrível. Mas essa mesma notícia terrível pode ser transformada na melhor notícia para mim e para a sua vida. Ela pode ser transformada na melhor notícia para você hoje. O Evangelho só fará sentido, irmãos, quando nós confessarmos os nossos pecados. O Evangelho da graça é o Evangelho da humildade no coração das pessoas. Então, quando a notícia terrível da ira de Deus, do inferno, do resultado da nossa natureza pecaminosa, do lugar para aquelas pessoas que não aceitarem Cristo, o lugar que essas pessoas irão, que é o inferno, é algo terrível. Mas se você reconhecer isso e entender, e esse pecado trouxer repulsa ao seu coração, e desde hoje você quiser agir dessa forma, com nojo em relação ao pecado, com repulsa em relação ao pecado, essa mesma notícia, que é uma notícia terrível, pode ser ao mesmo tempo a melhor notícia para a sua vida. E isso está aí relatado nos versos seguintes. Verso 4 e verso 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Pela graça vocês são salvos. Então nós não podíamos fazer nada, ele fez tudo por nós. Então Deus mudou a nossa realidade. Ainda na sequência do texto, a partir do verso 6, o texto diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, duas coisas aconteceram na cruz do Calvário. A notícia que era terrível foi transformada em boa nova. São as boas novas do Evangelho. Ele agiu com misericórdia sobre as nossas vidas. Então, a ira que viria sobre as nossas vidas não vem mais. E uma segunda coisa que aconteceu na cruz do Calvário, ao passo que Cristo entregou a sua vida por cada um de nós, é que ele agiu também com graça sobre cada um de nós. O favor que nós não merecíamos, ele fez por nós. O amor que nós não merecíamos, ele nos amou. Então nós devemos olhar para Deus e dizer assim: Deus, me perdoe a cada dia. O que eu merecia é o inferno, mas eu sei que o Senhor conquistou algo maravilhoso na cruz do Calvário pela minha vida. Eu sei, se você ainda não reconheceu esse Senhor como Salvador da sua vida, você pode dizer para Ele nesse momento: eu sei que o Senhor pode me alcançar, eu sei que o Senhor pode me salvar. Eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados, eu tenho nojo da vida que eu tinha até então, e a partir de hoje eu quero ter uma nova vida. E uma coisa é certa, meu irmão, Ele morreu por você. Então essa palavra não é só para uma palavra para uma pessoa que está me escutando nesse momento que é crente, mas é uma palavra para todas as pessoas. Para o crente, para renovar a sua esperança, para renovar a alegria do seu coração em momentos tão difíceis, de que a vida que você vivia, você não vive mais porque Cristo lhe salvou. E ao mesmo tempo a palavra para aquele que não é crente, que você possa ter a certeza, meu irmão, que independente das circunstâncias que você vive, da vida desregrada que você vive, se você tomar uma decisão hoje, nesse momento, diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, ter nojo de tudo aquilo que você faz, se arrepender, pode ter certeza que a graça há de alcançar você, a ira não virá mais sobre a sua vida e com certeza o amor de Cristo irá superabundar na sua vida. Então Jesus pagou um alto preço por todos nós. Nossa dívida está paga e essa salvação, ela vai me levar ainda a um comportamento diferente, conforme o verso 10 vai me dizer. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, a mudança de vida vai trazer essa premissa do amor dele por ele acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo vai trazer a premissa de que eu preciso transformar minha vida em prática. Então não adianta eu simplesmente dizer que eu creio. Tem muita gente que diz que crê, mas que sai da igreja e vai encher a cara. Tem muita gente que diz que crê, sai da igreja, vai trair a esposa, o esposo. Tem muita gente que diz que crê, sai da igreja, bate nos filhos. Então não é essa a realidade. A realidade do verso 10 está nos chamando a ideia de um comportamento diferente para as nossas vidas. Então, meu irmão, não desperdice sua vida à toa. Não use sua vida, desculpe o termo, mas gaste sua vida totalmente, entregue aos pés de Cristo, ao que Ele pode fazer sobre a sua vida. E, ao mesmo tempo, transforme o seu comportamento. A graça pode nos alcançar, sim, mas a graça, quando nos alcança, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. Ela muda o nosso comportamento. Então, não é simplesmente um discurso de lábios, um discurso falho, um discurso mentiroso, mas, ao mesmo tempo, é uma mudança de coração que produz frutos para a honra e para a glória do nosso nome. E frutos, acima de tudo, numa mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então, irmão, Deus está lhe dando a oportunidade nessa noite de mudar a sua vida. Deus está dando a oportunidade nessa noite, você que um dia já aceitou a Cristo, de continuar mudando a sua vida, de renovar a esperança, de renovar a alegria do seu coração por essa mensagem que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. E ao mesmo tempo, para você que ainda não teve esse encontro maravilhoso, Deus pode mudar a sua vida e sua história e transformar em uma nova realidade. Mas essa nova realidade não é simplesmente uma mudança abstrata, é uma mudança palpável no seu dia a dia, uma mudança de vida completamente. Então, eu oro ao Senhor que realmente essa palavra tenha lugar guardado no meio e no seu coração. Que Deus os abençoe grandemente, todos vocês que escutaram essa palavra nesse momento, que o Espírito Santo possa realmente fazer uma grande obra no seu coração
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, para todos os irmãos da Igreja Congregacional de São José da Mata, e o meu abraço fraterno aí para o pastor Helder, meu grande amigo. Deus abençoe a todos vocês, irmãos, graça e paz. Que bênção, né? Mais um culto podemos realizar e estamos aí à disposição dos irmãos que queiram entrar em contato, conversar, orarmos juntos. Vamos confiar, aguardar mais um pouco e em breve tudo isso passará. Então, um grande abraço a todos e domingo estaremos novamente juntos. Sexta-feira tem o Encontro dos Homens e domingo o grande culto ao Senhor. Relembrando, né? Como eu disse, dia 21 de domingo agora, o pastor Luiz vai estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor,
vivo só pra te